Seja muito bem-vindo, dono, dona. Esse canal é um canal onde a gente está sempre todas as terças-feiras, 15 horas, normalmente ao vivo, falando sobre estratégias para que você leve o seu negócio ao patamar de ser de marca. Então, é um espaço para empresários que desejam estar buscando, né, aí reconhecimento de mercado, atingir os resultados de negócio dele através do fator marca, né? Gerando conexão com seus clientes, sendo desejado, sendo objeto aí realmente de referência dentro do seu nicho, do seu mercado. Nesse nosso fluxo aqui das terças-feiras, normalmente eu ministro aqui aulas ao vivo, mas a gente está numa programação muito especial nesse junho. Nesse junho a gente tá com Donos que Marcam, que é uma edição especial aqui do nosso programa, onde a gente está trazendo alguns convidados muito especiais para que tragam aqui especialidades paralelas ali aos assuntos que a gente já conversa, para somar aqui nas nossas estratégias de branding, né? Então a gente vai ter convidado aqui falando sobre marca pessoal, a gente vai ter convidados aqui especialistas na parte de visual branding, né? Nessa parte toda de usar o visual para ser chamariz, atrativo para sua marca. A gente vai ter aqui pessoas falando sobre editoriais que geram desejo, que realçam seus produtos. Então vai ser um mês muito especial, com convidados muito especialistas que eu selecionei milimetricamente para estar conversando com a gente e trazendo mais conhecimento. Nesse período, estarei do lado de vocês como espectadora, assistindo, aprendendo, e quero muito que vocês me deem esse feedback de como que tá sendo para vocês aprender com essas pessoas. Então, eu quero saber o que vocês estão achando, curtam esses vídeos, deixem os comentários de vocês aqui embaixo, me permitam saber o que vocês estão pensando, estaremos juntos aqui conversando, tanto aqui dentro do YouTube, como também lá no Instagram, onde você também pode estar me marcando e marcando os nossos convidados. Combinado? E aí, na primeira terça-feira de julho, eu vou retornar aos encontros ao vivo aqui. E eu vou querer saber de tudinho que aconteceu durante esse período que a gente teve os nossos convidados especiais. Combinado? Então, agora eu peço que você receba com muito calor, com muita recepção, com todos os aplausos possíveis esse dono que vai ministrar agora mesmo um conteúdo incrível para você. E te vejo lá nos comentários. Um grande beijo. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Chagas. Fui convidado pela Tessa para dar essa aula, né? Ela me cedeu esse espaço maravilhoso, né, com vocês, para poder falar sobre identidade visual, né? Antes eu gostaria de me apresentar, eu sou o Lucas, eu tenho um estúdio, né, que é o Estúdio Lucas Chagas, onde eu e a Tessa a gente trabalhou por anos fazendo parcerias, né? Ela vinha com a parte de brand, eu vinha com a parte de identidade visual, e a gente dava esse match e entregava uma marca de excelência. Até que, né, em janeiro desse ano, de 2023, foi inaugurada a In The House, onde todo mundo ali trabalha em conjunto. Eu com a parte de identidade visual, algumas coisas ali no setor criativo, tem a Tessa ainda trabalha nessa parte de brand, e a gente trabalha em conjunto com os nossos clientes de brand concept. Então é muito bacana. Tem outras pessoas maravilhosas dentro desse grupo, né, que a gente chama de Dream Team. Aí eu já vou falando, eu não sou tão didático como a Tessa é, e eu sou extremamente low profile, sou tímido, não gosto de aparecer, detesto o spotlight em cima de mim, mas hoje eu concordei em dar essa aula porque eu acho importante também, até mesmo por causa da nossa parceria e até para vocês entenderem como é esse processo de identidade visual. E eu acho que nada melhor do que uma pessoa que trabalha com a Tessa para poder explicar isso para vocês, né? Vamos lá, eu vou já começar mostrando para vocês a apresentação que eu montei. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão sentir um pouquinho de diferença na questão da estética, porque eu acabei montando dentro da minha identidade visual e não da Tessa. Mas eu acho também interessante essa collab, né? Vocês já estão acostumados ali com o PDF dela, e agora vocês vão sentir um pouquinho da minha identidade também. Como que é uma identidade visual de impacto, por Lucas Chagas, né? Esse sou eu, né? Uma apresentação ali básica de quem sou, falando do meu estúdio, que eu sou designer de marcas e fotógrafo corporativo da Indie House também. Meu foco do trabalho sempre foi executar uma peça visual que ultrapassasse as expectativas dos meus clientes.
Há anos me apaixonei pela arte minimalista e desde então essa arte segue sendo uma das minhas assinaturas de projeto. Então eu sempre estou fazendo trabalhos com um toquezinho ali mais minimalista. E tem uma marca ou outra que a gente acaba não introduzindo tanto essa parte de minimalismo, mas é uma assinatura minha, as pessoas me procuram por causa disso. E, né, primeiro de tudo, aqui a gente está falando mais ou menos o que que é a identidade visual, que é um conjunto de elementos formais que representa visualmente e de forma sistematizada o nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço. E uma identidade visual não sobrevive sem um branding, né? Sem um brand bem feito, assim como parte do brand está ligado à identidade visual de marca. Ou seja, um depende do outro, né? Lógico, tem empresas, né, que me contratam tendo o seu próprio branding ou preenchendo briefings, né? Mas se a empresa não tiver base de branding, pelo menos para me mandar por briefing ou por um outro tipo de arquivo, não é um tipo de trabalho que eu costumo fazer. Não pego, porque dá muita dor de cabeça. Ao longo dos anos, eu aprendi muito com a Tessa também, né? Porque vivendo esse mundo de branding, que eu não quero vender só uma imagem bonita, sabe? Eu não quero que você compre só uma logo, até porque eu não entrego só uma logo, entendeu? Eu entrego uma identidade visual. E para ter uma identidade visual, você tem que ter conceito, tem que ter posicionamento, tem que ter DNA de marca, tem que ter uma série de coisas que está atribulado ao branding. Então, dentro da minha proposta, está falando, né, sobre isso, né, da importância de você ter brand da sua marca antes de você contratar uma identidade visual. Então, eu já acredito nisso muito forte, que para sua marca ser estabilizada, ter um reconhecimento, você precisa de brand. Não é só, você não vai conseguir viver só de visual, só porque é bonito, entendeu? Não tem um conceito, não tem um contexto geral, né? Então, acredito muito nisso também por causa da Tessa e pelos aprendizados. Assim como sei que ensinei muita coisa para ela dentro dessa parte de design gráfico, de questão de marca, né? Ali dentro da identidade visual. A gente teve várias trocas muito bacanas e eu acho que é o matching perfeito. Branding, né? Identidade visual está dentro ali do branding, né? Mas um não sobrevive sem o outro. Vamos lá. Sobre a importância da identidade visual, até falei um pouquinho ali no começo, mas vou reforçar aqui. Identidade visual, de fato, não é a base da sua marca, mas ela é muito importante. Eu acredito que a base da sua marca está atribulado ali ao branding, mas a importância da identidade visual vai muito além de apresentar uma boa imagem ao consumidor. Planejar um aspecto visual da empresa permite deixar uma impressão marcante no seu público, de modo que o negócio seja lembrado a partir de uma cor ou símbolo utilizado na elaboração da identidade. Isso de fato acontece. Não só cor, símbolo, eu só botei aqui um exemplo básico, mas, por exemplo, vou dar um exemplo até mesmo da Tessa, né? Quantas vezes vocês já não viram um sofá, ou um esmalte, ou um batom terracota e não lembrou da Tessa? Assim como eu tenho outros clientes também que têm cores muito marcantes dentro da sua marca, e os próprios clientes começam a tirar foto e mandar, porque viu um objeto de uma determinada cor e lembrou dessa pessoa. Assim como acontece comigo também, todo mundo que vê móveis todos branquinhos e quadros branquinhos, essas coisas, me mandam fotos, porque sabe que a minha estética é muito baseada no branco, né? Meu estúdio aqui é todo branco também, apesar de eu estar de jaqueta preta, né? Então, isso já foi atribulado à minha identidade visual. Eu gosto muito de branco, off-white, cores mais claras. A Tessa acaba usando também, mas a cor dela é terracota. Então, é uma das coisas, um dos fatores, né? Um fator marcante dentro da sua identidade visual e também dentro da sua marca. Um símbolo também, a gente tem um exemplo aí da Apple, né? Que hoje só usa a maçã, não tem um nome, não tem nada escrito Apple. Então, é um fator muito marcante dentro da identidade de marca. Não é só isso, não é só um símbolo, não é só uma cor que vai fazer a sua marca ser uma marca de excelência, mas todos esses fatores são muito importantes dentro da sua identidade visual. Vamos começar com o brand, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já está cansado de entender o que é brand, porque até deu todas essas aulas falando sobre o assunto, né? Mas como eu vou mostrar uma identidade aqui para vocês e o processo criativo delas, é importante a gente passar por branding.
que é ali desde o conceito, né? E a identidade que eu vou mostrar hoje para vocês é a da In The House. Vocês já devem ter visto várias vezes, porque a gente divulga muito a In The House. E para mim é como se fosse um filho, né? Porque até assim a Natália, elas deixaram essa grande responsabilidade comigo de fazer a identidade do In The House e também de pensar, estar ali no setor criativo, ser o diretor criativo. Então eu peguei como filho mesmo e elaborei tudo ali dentro do setor visual de marca, né? Então eu tenho muito carinho por ela e nada mais justo do que trazer essa marca para mostrar para vocês como foi o processo criativo dela, né? E aqui está o conceito. O conceito da In The House se baseia em uma agência que seu maior propósito é servir bem e inspirar marcas a impactarem o mundo. Pensando no nome a partir de uma ideia de estamos em casa, isso é muito bacana porque a gente sempre teve essa brincadeira, a gente sempre teve essa conexão, então a gente sempre se sentiu muito à vontade trabalhando um com o outro, né? E aí, por sermos parceiros e trazer essa conexão com nossos clientes de aconchego, servir e fazer marketing como eles fariam. Um dos conceitos também era ser uma marca minimalista. Então, a gente sempre pensou muito em trazer uma marca minimalista, né, já que está dentro do meu estilo e assinatura, mas também moderna, atemporal, e que reforce esse sistema de casa, estar em casa, se sentir em casa, entendeu? E os signos que a gente trouxe para dentro da In The House, né, eu vou ler aqui para vocês, são bem representados e associados a casas, né, in the house, serviços entregue às pessoas, office, esse setor ali mais business, né, tipo de escritório e tal, apesar da gente ter agência física, a gente trabalha remotamente, mas a gente ainda carrega muito esse signo de office, né, com a gente. E por isso escolhemos esses a seguir. E agora eu vou mostrar, né, de forma visual para vocês quais são os signos. Porta, fechadura e chave. Esse é o primeiro. Esse signo representa diretamente a marca, traz essa ideia de se abrir para coisas novas e deixar entrar uma equipe que vai fazer a sua marca acontecer. Foi muito pensado essa parte de porta, né? Porque está ligado diretamente à casa e a gente carrega ali o nome In The House. E o mais interessante é o convite que a gente fez da In The House. Eu consegui trazer esse signo muito forte para o convite. Esse é o convite que foi montado. Quando a Nath e a Tessa pediram para mim montar um convite, eu tive que pensar, né, de uma forma criativa que fosse atrair, né, instigar, né, um convite que fosse instigar e que mostrasse toda essa criatividade, todo esse aconchego, tudo de marca que a gente pretendia lançar apenas em um convite. E aí eu pensei no convite assim, ó, que ele abre dos dois lados e aqui tem um marca-páginas que é a chave, tá vendo? E aí atrás está escrito assim: é só deixar a porta aberta, podemos entrar? É um marca-páginazinho. E aqui dentro do convite está escrito: você está pronto para criar impacto? E aí aqui os detalhes de onde foi a inauguração, tudo certinho. Aqui também tem essa parte. Esse convite é lindo, sou apaixonado por ele, como tudo que eu fiz pela In The House. Eu sou muito apaixonado. Então, só para vocês entenderem, né, que o signo é muito usado, tem que ser muito usado dentro da sua marca. Caixas, né, que esse está ligado à ideia de serviço e entrega, representa a forma que servimos, nosso cuidado ao embalar sua marca e nossa entrega de excelência. Então, a gente usa muito essa imagem de caixa, a gente gosta de trabalhar bastante. O convite veio com os itenzinhos dentro de uma caixa. Tudo de brinde que a gente dá dentro de uma caixa, sempre uma caixa de craft, né? A gente reforça muito isso, e vocês vão ver lá na frente, né, na parte de elementos esse uso desse material, dessa textura de craft. O próximo signo é o café, né? Então, esse signo está ligado ao office e o começo de um dia de trabalho, um símbolo de nos envolvermos em reunião e relatórios de projeto. Eu, Tessa, Nath, a equipe toda, na verdade, a gente gosta muito de café. Um dos brindezinhos também foi um copinho de café. E o café está relacionado ali com a gente, né, de marca, antes mesmo da In The House, e a gente resolveu apenas trazer para dentro da marca como um signo.
Então, é importante, né, vocês entenderem ali dentro do brand, Tessa já falou isso com vocês, né, do conceito, posicionamento, DNA de marca, a parte de signos, mas só para vocês entenderem aonde eu vou chegar com a identidade. Esse aqui é o mood board, né? Antes da gente fazer a questão da apresentação de marca, da identidade, eu pego todo o material de branding, dou aquela analisada, leio tudo que a Tessa tem para me passar, né? Já ir começando a pensar. E até mesmo antes de fazer o mood board, eu vou até apresentar uma outra página para vocês. Deixa eu abrir aqui, que é no Pinterest. E aqui, né, dentro do Pinterest que a gente fez juntos, da In The House, a gente foi colocando algumas imagens. E aí, essas imagens foram dando um sentido maior para mim, e querendo entender qual caminho eu ia seguir na hora da criação. Então, vocês podem ver caixas, podem ver pessoas com blazer, flores, tem bastante blazer, alfaiataria, chave, porta, estúdio, café. Isso tudo a gente queria trazer para dentro de marca, né? Dentro da In The House. E também, até mesmo, depois que eu vejo todo esse mood board, né? Essas imagens selecionadas, eu monto um mood board ainda menor, né? Para fixar as ideias. E depois disso, eu vou na parte de pesquisa, né? O que que eu posso fazer, como eu posso fazer, é uma parte mais de inspiração, né? Para a criação de marca. Essa daqui foi uma das inspirações assim que eu tive. São marcas mais minimalistas mesmo, era a pegada que eu queria ter dentro da In The House, bem moderno, bem minimalista, sem muitas cores. Então eu fiz toda essa pesquisa aqui, eu fui olhando uma a uma, tendo ideias, anotando, rabiscando. Então esse é o meu processo antes de chegar na apresentação de marca, né? Pesquisar, ver referências, entender melhor como que pode ser o posicionamento, se está encaixando com o brand, senão eu volto, tento fazer outra pesquisa. Isso mesmo antes de eu começar a já desenhar alguma coisa. E aí, depois que eu tive uma breve ideia, foi feito o mood board, teve outras imagens também que a gente usou, mas eu só resumi aqui para vocês entenderem que a In The House é isso, de ter um estúdio, essa mistura com café, cidade grande, alfaiataria, a gente gosta bastante, não é? A gente queria ir um caminho meio que contrário das agências que já estão aí no mercado, até porque não é qualquer agência. Então, enquanto eles estão indo naquela coisa do colorido, do vibrante, a gente está indo mais pro neutro, moderno, minimalista, com uma pegada mais elegante que vem dessa alfaiataria. E todo mundo na equipe é adepto ao uso da alfaiataria. Então, a identidade não está só no visual do que vocês veem em questão de cartão de visita, o site ou o Instagram, mas também está na nossa presença, como a gente se veste, o que a gente ouve. Isso é muito in the house. E vamos praticar. Eu fiz um testezinho para vocês, né? Baseado em tudo isso que eu já mostrei, que eu já conversei com vocês agora, sobre o branding, o moodboard, essa parte ali de signos. E aqui, ó, vamos fazer um pequeno teste. Tendo essas informações que passamos sobre In The House, se uma marca moderna, acolhedora, despojada, que está em movimento, qual dessas duas identidades combinam mais com a marca? Na verdade, eu tinha colocado duas, mas aí eu botei mais uma. Só para vocês tentarem entender melhor ainda, né? Porque eu acho que duas era pouco e eu quis botar mais uma. A primeira é essa daqui, In The House Agents. Vocês podem ver que é uma identidade bem clássica, o uso da fonte serifada, que é uma fonte mais clássica. Eu coloquei também até no seu ícone. Eu quis trazer esse lado muito mais clássico, imperial. Aí eu botei um pouco mais de cor preta, porque traz para o luxo também. Vocês acham que que combina com todos os signos, com todo o posicionamento, conceito que foi conversado sobre a marca, de como ela seria, também bate com o mood board? Então, isso é muito importante, porque a identidade ela tem que casar com tudo que foi feito de branding, né? E também tem que casar com o impacto que você vai gerar com seus clientes. Se é um tipo de cliente, né? É feito uma persona de quem é o seu cliente,
E aí você tem que vender essa marca para ele. Vocês acham que essa marca, apesar de bonita, casa com tudo que a gente conversou? Próxima. Vocês acham que essa, mais acolhedora, mais fofa, romântica, com tons mais claros, pastéis, tem a ver com o que a gente conversou? E olha como é o mesmo nome, né, a mesma marca, só que a fonte e a cor de formas diferentes, como muda todo o universo. Essa daqui, olha como ela tá, e olha como essa daqui tá. É muito acolhedor demais, é muito fofo, muito romântico demais. Não bate com o que a gente conversou, não bate com o brand, não bate com a nossa persona. Por isso que eu falo, gente, não é só visual. Porque se fosse só para ser visual, só bonitinho, você entregava e não ia chegar em nada. Tipo, ia gerar um impacto de, essa marca é muito bonita, mas só. Ela não ia ter história, ela não ia ter um conceito marcante, ela não ia ser marcante, na verdade. Ela não ia ser lembrada, ela só ia ser bonita. E agora a última, que é a terceira, né, que eu falei, é essa daqui. Vocês acham que essa daqui tá moderna? Tá minimalista? Tem esse lado mais acolhedor? Entende? Olha a fonte. A fonte é uma fonte mais reta. Ela não é bruta, porque ela não é em bold. Ela é um formato de fonte regular, mas ela é uma fonte não serifada, é uma fonte moderna. Entende? Ali tem a tagline na vertical, que traz esse lado também bem moderno. O ícone ali no canto, com uma imagem de uma mulher. Isso é muito moderno, isso é muito in the house. Então, das três, obviamente, a que mais casa com todo o branding é essa daqui. E, de fato, foi a que a gente seguiu o caminho, né? Que eu segui caminho para fazer todo o restante da identidade. E aí a gente parte para fontes, né? A fonte que utilizamos para o logotipo é a Lorient, um tipo de letra exclusiva, moderna e que tem um peso para uso em logotipo. As agregadoras personalizadas são o que torna essa fonte única. Usamos também, né, a fonte Metrópolis Sans Serif. É uma família moderna de fontes com serifa neogrotesca, e essa fonte funciona perfeitamente para título, como uso de fonte de texto corrido. E, de fato, eu uso a Metrópolis para texto corrido e para headlines, né, títulos. A fonte Loggerant, ela é utilizada para logotipo, mas eu não uso ela nesse formato aqui, ó. Ela tem dois formatos que você consegue utilizar. Quando ela está em caps lock, ela fica normal, ela fica assim. E quando ela está sem caps lock, ela fica estilizada assim. Eu só uso a Loggerant para logotipo. Não uso ela dentro da identidade como títulos e texto corrido. Ela, para mim, só funciona ali como a logo mesmo da In The House. E a Metrópolis Medium eu uso para todo o restante. E é muito importante o uso das fontes na sua identidade visual, porque quando você vai fazer um cartão, um flyer ou para peças digitais no seu Instagram, tenta usar sempre a mesma fonte de texto corrido, a mesma fonte de títulos, porque isso, de fato, vai marcar, né? Vai dar sentido à sua marca. Não é você fazer um post hoje com uma fonte e amanhã você fazer com outra e depois outra. Isso vai te deixar esquecível, porque ninguém vai olhar para alguma coisa feita da sua marca e já lembrar dela. Então é importante o uso das fontes, o uso das cores, né, da paleta de cor, de ícones, de texturas, de pattern, que é o fundo personalizado da sua marca. Tenta sempre usar isso. Não tenta fugir disso, porque é o que de fato faz a sua marca ser lembrada. É importante, porque quando você olha no geral, no 360, que você olha todos os materiais, você fala, poxa, isso é in the house. E aí você vê uma peça, tipo, longe, ou num cartaz, ou num outdoor, e mesmo que você olhe rápido, você vai entender que é in the house. Porque as fontes vão estar lá também, as cores vão estar lá, e até mesmo o estilo de fotografia vai estar lá. Aí aqui a gente já entra na parte de paleta de cor, que é outra parte muito importante. Seguindo o brand, não foi difícil chegar nas cores preto, branco e craft, né? O branco é totalmente reflexivo, despertando abertura, aquecimento e criatividade. Fisiologicamente, o branco é calmante, pois cria simplicidade.
organização e eficiência a partir do caos. Ela limpa o caminho para seguir. Olha como a psicologia das cores, né, no caso do branco, tem tudo a ver com o brand da In The House, tem tudo a ver com o que a gente pensa como marca para In The House. Então, o branco é um fator importante, não é a cor principal da marca, mas é um fator importante da gente ter ali e trabalhar ela. Já o preto é associado com poder, elegância e formalidade. Quando a cor preta está associada a uma empresa ou marca, ela indica nobreza e transmite uma sensação de seriedade. Então, é importante a gente trazer o preto, porque como a gente quer uma marca bem moderna, bem despojada, trazer esse preto já traz um pouco mais de seriedade também para esse universo. Então é interessante a gente manter o preto porque ela traz essa elegância, traz essa seriedade e acaba que até mesmo nos posts, quando eu vou montar dentro do Instagram, eu acabo fazendo um equilíbrio, porque eles acabam sendo um pouco mais despojados. E aí, esse universo fica cada vez mais equilibrado. É muito importante não ser totalmente sério e nem ser totalmente despojado. A gente sempre faz esse balanço das duas coisas. E seguindo com a Craft, que está ligado ao natural, orgânico, papelaria, serviços, caixas. Então, trouxe essa cor de craft exatamente para ligar tudo isso, porque também é um dos nossos signos. Aqui está as cores representadas, né, com seus códigos de Hex, que é um código que você consegue usar ali na internet, RGB, que normalmente é o código digital das cores, e CMYK, que é normalmente o código de impressão das cores. No ícone, né, a gente chega já na parte de ícone, seguimos dois modelos. Um mais como símbolo para usarmos em peças decorativas e menores, que é esse com, na verdade, esses dois aqui, ó, que eu já vou explicar o conceito desse ícone aqui para vocês. E aí a gente fez também um outro ícone, que é esse aqui, que é com a marca dentro, né, por escrito, usado mais como carimbo de marca. Normalmente, quando eu monto um ícone, né, eu faço um ícone carimbo, que vocês podem também conhecer como submarca. Normalmente são aqueles que vêm com o nomezinho em volta, escrito, sabe, redondinho. Eu faço bastante isso. Às vezes eu faço ele oval também. Quadrado eu nunca fiz, não. Mas nesse caso eu quis fazer diferente, quis botar o nome, né, da marca dentro do ícone. E aí, esse ícone acabou sendo o ícone carimbo, e esse aqui é o ícone que a gente normalmente usa para peças decorativas, decorar alguma coisa. Então vamos lá. Esse aqui é como se fosse uma casa mais modernona, mais estilizada, com a marca dentro. E esse aqui é o mesmo formato, só que sem a marca dentro. E aí a gente colocou esse mesmo formato, só que de ponta cabeça, criando esse elo entre as duas coisas. Então ali a gente está representando tanto os nossos clientes, né, as marcas que contratam a In The House, como a gente, como o time. Então tem esse elo ali, essa junção, essa união entre cliente e agência. Aqui já trouxe para vocês a logo, né? O logotipo já todo montado para vocês entenderem como é feito todas as variações. Aqui é a variação que a gente mais usa, que é a Win The House. Tem também por extenso, com a tagline embaixo, sua agência, seu time. Tem com o ícone do lado. Tem aquele formato que eu mostrei para vocês, que é o carimbo. Tem essa daqui, que a gente usa mais em peças decorativas. E tem aquela que eu falei para vocês, que é a mais estilizada. Que aí eu até fiz esse formato em pattern também, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Que é o formato de logo, assim, mais para ilustrar alguma coisa, decorar. Mas é um formato bem estilizado. Essa marca, a In The House, eu fiz ela de uma forma muito completa, com muitas variações, e aí pode parecer até um pouco complexo, onde eu vou usar isso, onde eu vou usar aquilo, mas com o manual de marca, né, o manual de identidade, fica tudo muito mais fácil. E nós entregamos esse manual quando o cliente fecha com a gente, né, Brand Concept sempre tem esse manual, e aí fica mais fácil quando você for contratar um designer para mexer nas suas redes sociais e for usar a sua identidade visual. Mas é muito importante ter toda essa identidade e te dar opções também, né? Não vai entregar uma logo só e você tem que usar aonde for aquela logo, porque tem logo que não vai casar com cada material que você vai fazer. Por exemplo, quando está aqui por extenso, assim, você pode usar uma fachada por extenso na horizontal. E aí, quando ela está sendo representada assim ou assim, tá vendo como sobra menos espaço nas laterais? Então, é interessante usar esse formato aqui em meios quadrados.
E aqui eu trago os elementos, né? Em cima aqui a gente tem os patterns, que aí tem aquela in the house estilizada, como se fosse o fundo. E aí, pattern, vamos lá tentar visualizar comigo. Pattern nada mais é que um fundo personalizado de marca. De forma literal, sabe aquela estampa das bolsas da Louis Vuitton, da Gucci? Aquilo são patterns. E aí, pattern é muito interessante e muito importante também ter dentro de marca, porque elas ajudam nessa representatividade, né? Ajudam a, de fato, marcar, a ser lembrado. Toda vez que a gente faz um itemzinho de brinde, a gente sempre imprime uns papeizinhos em craft, a gente coloca esse pattern só para dar uma enfeitada legal e também ajuda a reforçar a nossa marca para as pessoas. Aqui eu trouxe mais ou menos elementos visuais, que aí eu costumo trabalhar isso dentro da In The House no Instagram, né? São as imagens de banco de imagens que a gente costuma utilizar. E aí tem uma mistura entre urbano, alguns prédios mais antigos, né? Esse lado um pouco mais, não sei se eu posso dizer boêmio, mas é um pouco mais elegante, urbano elegante, sabe? Um pouco até mesmo do urbano mais moderno, que é essas pichações, mas aí quando eu uso pichação, eu normalmente uso ela em preto e branco, né? Não uso ela em colorido, porque não bate com a paleta da Inner House. Isso é muito interessante também prestar atenção. Sempre que usar alguma imagem, né, de bancos de imagens, tentar ver cores ou até mesmo dentro do signo da sua marca para você utilizar, para ficar coeso, porque você olha essas imagens aqui, você já consegue identificar in the house nelas. Os copinhos de papel, uso de alfaiataria, caixas, portas. Eu uso muitas portas dentro dos posts. Eu vou mostrar alguns depois para vocês, mas é sempre utilizado muitas as portas em capas, até mesmo dentro dos carrosséis. Equipes de trabalho, né? Mesas, reuniões, brainstorming, é utilizado muito esse tipo de imagem também. E essa coisa aqui do aperto de mão, do servir, de sempre ajudar, é utilizado também dentro desses elementos visuais de marca. Cada item desse ajuda a reforçar a sua marca, a ser lembrada, a ser bem posicionada dentro do mercado. E não ser só mais uma marca bonitinha, ter só uma logo ou uma assinatura, alguma coisa assim. E aqui nessa parte a gente tem as aplicações. É onde eu já comecei a usar as identidades visuais. Aqui a gente tem uma caixa, foi um mockup feito. E a gente reforçou tudo aqui, ó. Tem o pattern aqui na fita, tem a marca aqui, ó. A logo, tem o ícone aqui como se fosse um adesivo. Nesse lado aqui foi feito um banner que a gente colocou na nossa inauguração, que ficou lindo, por sinal. Aqui é mais sobre a In The House, né? Quem é a gente. Foi colocadas as fotos dos ensaios, que também vou falar isso um pouquinho mais para frente. Aqui sobre o nosso time. Então, tem aqui paleta de cor, tem imagem de banco de imagens, mas que traz esse sentido in the house, como se fosse um pôster aqui da tese da Natália, servir nunca sai de moda. É o slogan da In The House e é uma das partes principais aí também de brand, de identidade visual, que é ter um slogan, uma tagline. A Tessa já falou isso também com vocês numa das aulas. Aqui é a nossa apresentação, né? E vocês conseguem ver como é representativo essa parte de identidade. Olha como é utilizado as headlines com a fonte, sempre em caps lock, o texto corrido, um pouquinho menorzinho assim. Eu falo muito sobre hierarquia também, de fato, tá ali na cara. Qual é o título, subtítulo e texto corrido? É muito importante essa parte de hierarquia. Eu sou bem chato com isso, sou bem chato com tipografia em geral, né? Mas vocês conseguem visualizar de longe, ó, tanto esse como esse, o que é In The House. Foi tudo que a gente conversou aqui nessa aula foi trabalhado dentro dessa aplicação de, de apresentação de marca. E tá dentro da minha identidade o uso de algumas palavras em inglês. Eu tento usar as palavras em inglês de forma assim, que estão mais inseridas dentro do nosso vocabulário. São palavras mais fáceis. E não palavras que tá muito difícil do entendimento geral. Por exemplo, hello.
Hello é olá, todo mundo sabe o que que é um hello. E houser é como a gente chama de forma carinhosamente os nossos clientes, né? Como somos in the house, hello houser. Às vezes, quando eu coloco alguma palavra que talvez não fique dentro ali do entendimento geral, a gente coloca a tradução embaixo para todo mundo entender. Mas é basicamente isso. Eu acho que pelo nome ser inglês, era coerente a gente trazer algumas palavras em inglês também, porque faz uma brincadeira, sabe? Fora que é interessante também trazer esse universo, eu acho que é didático também, as pessoas acabam entendendo. Não é nada soberbo a ponto de ninguém entender o que está escrito, porque a gente já pegou uma proposta uma vez que tinha palavras que nem eu conhecia lá, e eu acho que aí já é um nível onde pode afastar, né? E aí não é isso que a gente quer. A gente só quer ser descolado. Então, trazer essas palavras em inglês também é descolado. Como a marca não foi pensada totalmente brasileira, né? Como conheço outras marcas super bacanas que é pensado dentro desse nicho, então era coerente a gente trazer algumas palavras também em inglês. Isso também está dentro ali de identidade. Aqui as aplicações nos posts. Olha como isso é in the house. As mesmas fontes, as mesmas cores, o uso da imagem também tem que ser coerente. Essa aqui do meio foi uma imagem que eu fiz da Tessa, né? Foi uma foto que eu tirei dela. Mas aqui atrás, é porque não dá para vocês verem, mas é uma porta gigante preta. E a gente queria muito trazer isso dentro da fotografia do editorial da In The House. Uma porta preta, e de fato, na verdade, essa porta era azul, mas aí no Photoshop a gente joga um preto ali para ficar dentro do brand. O uso das imagens aqui, ó, de banco de imagens, sempre coerente, sempre nas cores, sempre tem que seguir essa linha, gente, para quando a pessoa já bateu o olho, entender que é vocês, por mais que seja um patrocinado, a pessoa tá lá, descendo no feed dela, passou um patrocinado ou alguma coisa assim da sua marca, de cara a pessoa já tem que identificar, pô, é de fulano de tal. Então, é isso que é a importância de uma identidade visual bem feita, além de um branding também, obviamente. E aqui a gente chega nos ensaios, né? No ensaio que a gente fez do editorial para a divulgação da In The House. Então, é como se fossem fotos promocionais de lançamento da In The House. Tá vendo como o prédio ali atrás, né? Isso foi lá no centro do Rio. Eles batem com aquele onboard que a gente trabalhou lá no começo. Tudo isso tem que ser coerente. Desde o ensaio até as fontes, as cores, as roupas, a alfaiataria. Vocês estão vendo que tem alfaiataria, mas elas estão de tênis? Traz esse lado moderno, porque você tá muito elegante de alfaiataria, mas aí você tem um ponto ali mais descolado, que é o tênis. Isso é identidade de marca também. Não é só uma logo ou uma cor. Então tem que estar tudo muito coerente. A gente também pegou essa questão do café. A gente foi numa Starbucks, pegamos um café para fazer algumas fotos, colocamos o cartão de visita assim no chão, que isso é muito urbano. Tá tudo muito coerente com o que a gente veio trabalhando de brand e identidade. Então, o seu ensaio tem que bater. Aqui faz outras fotos que a gente fez também. A Tessa passando ali na porta. Tem aqui, eu coloquei o cartão, eu vi esse. É tipo um poste isso, na verdade. Eu vi, assim, a gente tava andando na rua, eu vi e falei, cara, eu vou colocar aqui. E olha como fica urbano, como fica diferente, moderno, um cartão sim no meio da rua, num poste, fica super bacana. Aqui já foi dentro da Starbucks, eu do lado de fora, então você consegue ver um reflexo ali do vidro. A Natália estava mexendo no celular, se eu não me engano, acho que a Natália tá mexendo ali no celular, vendo um feed, o cartão ali na mesa. É tudo pensado, tudo é planejado, não é só uma foto. Tirando o cartão do bolso, tá vendo? Esse detalhe assim, puxando na rua, até assim, a Natália andando. E, cara, tava meio que um pôr do solzinho tão gostoso que a gente fez essas fotos que esse ensaio ficou maravilhoso. Aqui até no meio da rua também, assim, perto da faixa de pedestre para a gente atravessar, colocando os cartões assim no rosto. Tem que ser tudo na mesma pegada, tem que ser muito a marca. Vocês têm que viver isso muito, muito, viver as fotos, viver até mesmo a parte de música. E recentemente a gente estava, eu, a Natália, a Tessa, tinha mais uma. Aí a Carol, a gente foi almoçar num lugar que era todo francesinho, todo bonitinho.
mas estava tocando uma música que era meio havaiana. E aí não conectou. A Carol, até mesmo comentou sobre isso. Não traz conexão. E até a música você tem que se preocupar, porque faz parte da sua identidade, faz parte ali do seu brand. Então, qual música você deveria utilizar dentro da sua marca? Tanto eu, Tessa e a Natália, a gente ficou ouvindo algumas músicas, debatendo, um indicava uma, outro indicava, até a gente chegar num consenso que aquelas músicas selecionadas eram muito in the house. Porque Tessa tem um estilo de música que ela gosta de ouvir. Eu tenho um outro estilo de música dentro do meu brand de estúdio. Eu normalmente coloco mais músicas clássicas, eu trago uma pegada mais com piano. Já a Tessa é mais aquela coisa do violão, sabe? E entra ali no lado mais latino também, uma bossa. Isso é muito Tessa. Ela gosta muito de jazz também. Isso é muito Tessa, Richier. Então, não é pegar o meu estilo e colocar, ou pegar o estilo da Tessa e colocar. É você entender, né? Entender sua marca como uma persona, de fato, né? Você entender, aquela persona, ela usa esse tipo de roupa, ela vai nesse tipo de lugar, ela ouve esse tipo de música. E aí a gente pensou nessa playlist aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse tipo de música aqui é bem in the house. Temos Arctic Monkeys também. Uma pegada um pouco mais leve, um pouco mais indie. Eu acho que a Indie House é bem indie. É um popzinho mais indie. Eu até falei com a Tessa que é um pop adulto, que a Indie House é. Isso é muito Indie House. Então tem que se preocupar até com isso, né? E fora outras coisas também, né? Que acaba sendo de identidade, como arquitetura, iluminação. Tudo faz parte ali de brand e de identidade. Então, é muito importante sua marca pensar em todas essas propostas, todos esses itens e trabalhar isso de uma forma assim muito harmônica, muito coesa, trabalhar forte a questão das fontes, das cores, até se tornar uma coisa só sua, onde a pessoa, seus clientes vão passar em algum tipo de loja ou ver algum item da sua cor, lembrar de você, tirar uma foto e te enviar. Cara, quando chegar nesse ponto, para mim, você já é de marca. Quando você. Algum item seu acaba. Algum item que você usa, uma cor que você usa, uma fonte que você usa, uma outra pessoa vê algo parecido e lembrar de você, para mim isso já é de marca. Então, por isso que é muito importante trabalhar todos esses pilares dentro da sua marca. Mas é basicamente isso, gente. Eu não mostrei de forma prática como que eu monto, mas eu mostrei todos os processos. Porque de forma prática acaba levando um pouco mais de tempo e um pouco mais de técnica. E talvez que vocês não iam conseguir entender isso, cada detalhe disso. Mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês, né? Como eu nunca dei uma aula, nunca falei sobre isso por fora. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês todos os processos, a importância de cada processo, do estudo ali, desde o grade para a parte de imagética, né? Ali dentro do Pinterest, de pesquisa, antes mesmo da gente começar a montar qualquer coisa de material de apresentação, até a montagem de apresentação, mostra para o cliente, se ele aprovar aquela apresentação, a gente já pega e monta toda a identidade, que aí a gente chama de manual de identidade, que vem todas as logos, variações, ícones, paleta, como é feito o uso de cada coisa, aplicação, mockup, fundos personalizados, tudo isso fica dentro do manual de identidade. E a gente manda isso para o cliente. Além também, né, desse manual de brand que vem o seu posicionamento, DNA de marca, tom de voz, tudo isso. Então, tem todos esses processos, eu acho que vai ajudar, até mesmo quando vocês forem contratar alguém para fazer a identidade visual, eu acho que eu consegui ajudar vocês a entender cada coisinha que vocês vão receber ou que vocês precisam receber para que sua marca seja de excelência, né? Que vocês consigam se posicionar de forma maravilhosa dentro do mercado. Então, branding, identidade visual, são coisas assim diferentes, mas que têm aquela conexão e uma precisa da outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir no meu Instagram perguntar alguma coisa, que é o Estúdio Lucas Chagas, com S mudo, Estúdio Lucas Chagas.
E é isso, gente. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, mostrar um pouquinho mais dos meus processos, de como é feito, de como eu cheguei desse material de In The House, né? O que que eu pensei, como eu pensei. Eu acho que eu nunca tinha aberto isso para ninguém fora da In The House, então é interessante eu passar toda a minha linha de pensamento para vocês também, e eu espero que isso ajude vocês na criação da marca. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Vocês podem perceber que eu falo muito né quando eu tô nervoso, né? Aí, eu acabei de falar. A Log. A Log. A Log. Log. Logires. Caraca, eu sempre. Nunca consigo falar o nome dessa fonte.